O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas, a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 2, capítulo 87. 25 de outubro de 1899. Jesus fala do seu grande amor pelas criaturas. O meu docíssimo Jesus continua a manifestar-se quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: minha filha, é tanto amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestiais, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Correspondem-me com um eco de ingratidão venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, apto só para me ferir. Mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoe meus ouvidos. E eu: Senhor, o que dizes? E Jesus: eu não faço mais que como um médico piedoso, que tem os remédios extremos para seus filhos. E estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai e médico que ama a seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem estas chagas? Os deixará morrer por temor de que, aplicando o fogo e os instrumentos, eles sofram? Não, jamais. Embora sentira como se tais instrumentos se aplicassem a ele, contudo isto tomará os instrumentos, rasgo e corte a carne, aplica o remédio, o fogo para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que muitas vezes acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu, magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam, não é essa minha vontade. Isto é efeito de sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que, até serem destruídos, querem me enviar. E eu: diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele: o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar e que uses todos os seus sentidos e poderes com a finalidade de me amar e me glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim, o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Capítulo 88. 28 de outubro de 1899. Quem é você e quem sou eu? Esta manhã o meu amável Jesus veio no meio de uma luz e, olhando para mim como se penetrasse por todos os lados, tanto que me senti aniquilada, disse-me: quem sou eu? E quem és tu? Estas palavras me penetraram até a medula dos ossos e descobria a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o todo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade deste nada e o modo como se tinha enlameado. Me parecia como um peixe que nada nas águas. Assim minha alma nadava na podridão,
nos vermes e em tantas outras coisas aptas somente para dar horror à vista. Ó Deus, que vista abominável! Minha alma queria fugir da vista de Deus 3 vezes santo, mas com outras 2 palavras me amarrou. Qual é o meu amor para contigo? E qual é a sua correspondência para mim? Agora, enquanto a primeira palavra teria querido fugir espantada pela sua presença, a segunda palavra, qual é o amor para contigo? Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor, assim que minha existência era um produto do seu amor. E se este amor cessava, eu não existia mais. Então, me parecia que os batimentos do coração, a inteligência e até o respiro eram todos uma reprodução de seu amor. Eu nadava nele e mesmo o querer fugir me parecia impossível, porque meu amor me circundava por todos os lados. Meu amor me parecia como uma gota de água atirada no mar, que desaparece e não se pode mais distinguir. Quantas coisas compreendi, mas se quisesse dizê-las todas, prolongar-me-ia demasiado. Então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa. Via-me todo pecado e em meu íntimo implorava perdão e misericórdia. Pouco depois, meu único bem voltou e eu me sentia toda banhada pela amargura e pela dor de meus pecados. E ele me disse: minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal ao me ofender, faz já o ofício da Madalena, que banhou meus pés com suas lágrimas, ungiu-os com bálsamo e os secou com seus cabelos. A alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, prepara-me um banho às minhas chagas. Vendo o mal, sente amargura e prova dor, e com isto vem ungir as minhas chagas com um bálsamo requintado. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação, e vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar a sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos que com tantas correntes de ouro a unem ao meu amor. Capítulo 89, 29 de outubro de 1899. Jesus a leva nos braços e a instrui. Continua vindo meu adorável Jesus, mas esta manhã, quando veio, me tomou em seus braços e me transportou para fora de mim mesma. E eu, encontrando-me naqueles braços, compreendia muitas coisas, e especialmente que para poder estar livre nos braços de nosso Senhor e também para entrar boamente em seu coração e sair dele como a alma mais lhe agrade, e para não ser de peso e aborrecimento ao bendito Jesus, é absolutamente necessário despojar-se de tudo. Portanto, com todo o coração lhe disse: meu amado e único bem, o que te peço para mim é que me despojes de tudo, porque bem vejo que para ser revestida por ti e viver em ti, e que tu vivas em mim, é necessário que não tenha sequer a sombra do que não te pertence. E ele, toda benignidade, me disse: minha filha, a coisa principal para que eu entre em uma alma e forme minha habitação nela é o desapego total de toda coisa. Sem isso, não posso viver nela, como nem sequer uma virtude pode tomar lugar na alma. Depois que a alma fez sair tudo de si, então eu entro nela e, unido com a vontade da alma, fabricamos uma casa. Os fundamentos desta casa se baseiam na humildade. E quanto mais profundos forem, tanto mais altos e fortes são os muros.
Estas paredes serão feitas de pedras de mortificação, cobertas de ouro puríssimo de caridade. Depois que os muros foram construídos, eu, como um pintor excelentíssimo, não com água, mas com os méritos da minha paixão, simbolizados pelo cal, e com as cores de meu sangue, simbolizados pela água, os revesti e neles formo as mais excelentíssimas pinturas. E isto serve para protegê-la bem das chuvas, das nevadas e de qualquer golpe. Imediatamente depois vêm as portas, e para fazer que estas sejam sólidas como madeira, não presas a mariposas, é necessário o silêncio, que forma a morte dos sentidos exteriores. Para guardar esta casa é necessário um guardião que vigie por toda parte, por dentro e por fora, e este é o santo temor de Deus, que a guarda de qualquer inconveniente, vento ou qualquer outra coisa que possa ameaçá-la. Este temor terá a salvaguarda desta casa, que fará agir a alma, não por temor da pena, mas por temor de ofender ao proprietário desta casa. Este santo temor deve fazer com que tudo seja feito para agradar a Deus, sem nenhuma outra intenção. Logo se deve adornar esta casa e enchê-la de tesouros. Estes tesouros não devem ser outra coisa que desejos santos. Lágrimas, estes eram os tesouros do Antigo Testamento, e neles encontraram sua salvação. No cumprimento de seus votos, sua consolação, a força nos sofrimentos. Em suma, toda a sua fortuna se baseava no desejo do futuro Redentor, e nesse desejo agiam como atletas. A alma sem desejo trabalha quase como morta, mesmo as mesmas virtudes. Tudo é tédio, aborrecimento, animosidade, nada lhe agrada, caminha quase arrastando-se pelo caminho do bem. Ao contrário, a alma que deseja, nada lhe causa peso, tudo é alegria, voa, nas mesmas penas encontra seus gostos. E isto porque havia um antecipado desejo, e as coisas que primeiro se desejam, depois vêm a amar-se, e amando-se, encontra-se os prazeres mais agradáveis. Por isso, este desejo deve acompanhar a alma desde antes de que se fabrique esta casa. Os adornos desta casa serão as pedras mais preciosas, as pérolas, as gemas mais caras desta minha vida, baseadas sempre no sofrer e no puro sofrer. E como aquele que a habita é o doador de todo bem, põe nela o enxoval de todas as virtudes, a perfuma com os mais suaves odores, semeia as flores mais encantadoras e perfumadas, faz soar uma música celestial das mais agradáveis, faz respirar um ar de paraíso. Esqueci de dizer que é preciso ver se há paz doméstica, e esta não deve ser outra coisa que o recolhimento e o silêncio dos sentidos interiores. Depois disto, eu continuava nos braços de Nosso Senhor e me encontrava despojada de tudo. Enquanto estava nisto, vi o confessor presente e Jesus me disse, mas me parecia que queria fazer uma brincadeira para ver o que eu dizia. Minha filha, você se despojou de tudo, e você sabe que quando se despoja, se necessita outra pessoa que pense em investi-lo, em alimentá-lo e que lhe dê um lugar onde viver. Tu, onde queres estar? Nos braços do confessor ou nos meus? E enquanto dizia isto, tentava colocar-me nos braços do confessor. Eu comecei a insistir que não queria ir, e ele que queria. Depois de um pouco de disputa, me disse: não temas, te tenho em meus braços. E assim ficamos em paz. Capítulo 90.
30 de outubro de 1899. Ameaça de castigos. Não se conforma à justiça. Esta manhã meu benigno Jesus veio todo aflito, e as primeiras palavras que me disse foram: Pobre Roma, como será destruída? Ao te ver, eu te compadeço. E o dizia com tal ternura que dava compaixão, mas não entendi se serão só as pessoas ou também os edifícios. E como tinha a obediência de não me conformar à justiça, mas de rezar, por isso lhe disse: Meu amado Jesus, quando se fala de castigos, não se necessita opor mais, senão somente rezar. E assim comecei a rezar, a beijar suas chagas e a fazer atos de reparação. E enquanto isso fazia, ele de vez em quando me dizia: Minha filha, não me faças violência. Fazendo isto, tu queres forçar-me, por isso fica quieta. E eu: Senhor, é a obediência que assim o quer, não sou eu que o quero. Ele acrescentou: O rio da iniquidade é tanto que chega a impedir a redenção das almas. E só a oração e mais chagas impedem que este rio impetuoso as arraste a todas nele. Glória a Deus.